Se a gente for olhar, por exemplo, eu tenho 44 anos. Eu fiz 6 anos de formação, fora tudo mais, certo? O tempo que eu tô aprendendo fora da faculdade é bem maior e bem mais relevante do que eu estava lá. Então, por questão lógica, se você fizer aquela história do tender infinito, você vai aprender muito mais fora, tudo mais fora do que naquele período. Sem dúvida. Claro que o rito é importante, principalmente quando você tem questões de ter marcas, realizações, conquistas e tudo mais. Mas na prática, cada vez menos, o tempo disso ele é relevante. Até porque, como eu falei, se você pegar a carreira inteira, esse é o menor percentual. Do 100% de uma carreira que você vai ter, você vai estar 4 a 5% durante o período que você está na faculdade. Mas hoje Enfim, eu acho... Essa é o longo caminho. Uma coisa que eu acho que é legal é que hoje isso também não está mais só na mão da instituição de ensino, né? Assim, não precisa mais... A empresa pode aplicar esse método dentro do contexto, dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus contextos ali e fechar o gap, né? Assim, tipo, que hoje o colaborador às vezes está com gap ali de formação, né? Há um fato no Brasil. Os profissionais se formam com baixa qualidade de execução. E o EAD foi uma faca no peito. Isso é um fato. Quando a gente vê, por exemplo, que igual você falou, é muito sensacional o que você falou, né? Que são a maximização das universidades corporativas. A XP criou uma, o BTG criou uma, e não é do tipo cursinho, não, cara. O cara vai ficar 2, 3 anos lá, estruturado, nobre. Acho que o Bradesco tem desde sempre a fundação, né? Então você vê a importância de ações como essa. Então essas empresas trazendo esse novo mindset, complementando, aí vai favorecendo o que eu comentei, né? A longo prazo vai perdendo a força. Então, enfim, e a ferramenta tem que ser rápido também, né? Não pode ser daqui 5 anos. Talvez você consiga rápido. Talvez até para a gente ir para um outro caminho e retornar em outras coisas interessantes, assim, ó. Modelo de educação e modelo de saúde no Brasil vão mudar drasticamente. Sem dúvida. Por quê? Porque o modelo de educação, saúde e aviação tem que mudar. Por quê? Porque já está provado que a cada 5, 6 anos falha o modelo. As empresas de seguradora morrem. As de educação estão com um baita problema. 10 anos atrás tiveram o boom, né? Não, editoras, as editoras estão com queda de receita franca. Hoje as empresas não se mantêm, elas precisam receber capital para fazer de novo. Por quê? É porque o modelo tem que mudar. Talvez aí essa jornada aí é um caminho, né? Sim, mudar a forma. Sem dúvida. E como que vocês têm percebido a adoção? Vocês falaram, pô, a gente está em pouco tempo. O que vocês têm percebido de adoção? A tese está sendo validada. Pô, como que é descobrir esse novo, né? Porque você já teve um história de empreendimentos, acho que é a sua primeira vez. É a minha primeira startup, claro. Eu tenho 25 anos. Isso. Pô, não ia contar a sua idade, né? Você é o mais velho de todos aqui, né? A gente com 23, né? Ele já tem 25. Olha aí. Como que está sendo essa jornada? Eu já volto um pouquinho para você, assim, ó. Queria pegar esse tema que você trouxe. Cara, você está com 25 anos. Fez um curso daqueles que são os mais nobres, né? E que levam mais tempo, né? Tudo é lógico que eu falei aqui. Cara, é treta fazer medicina, né? E, inclusive, você se forma e vai passar mais 20 anos estudando, porque o lifelong learning... Talvez seja o maior exemplo de lifelong learning é a medicina, é inevitável. Aí, o que acontece? Aí você junta essas sinapses. A minha pergunta é, na sua visão, assim, aí não é questão muito técnica, não. A parte sentimental, vamos dizer assim. Quais são os sentimentos que você está enfrentando? Que descobertas? Você ainda está fazendo flashcards nessa questão do empreendimento, porque tem coisas novas. Como está sendo esse momento? Porque tem muita gente lá em casa que fala, pô, quero empreender. Vou empreender como? E às vezes é aquele bicho desconhecido. E o bicho desconhecido dá medo, né? Sim. Qual que é a importância das relações, o momento, descobertas? Conta um pouquinho aí como é empreender nessa temática aí. Acho que, bom, a primeira coisa que você tocou é ter coragem. Ter coragem para dar um passo não tradicional, fora da caixinha. O Pablo sabe, o Pedro sabe, assim... fiz minha formação toda alinhada para ser médico. Estudei muito, sei muito de medicina. Trabalho de fim de semana aí só para pagar as contas como médico. A empresa, não recebo, né, como fundador, só... Vida de startup. Vida de startup, né? É isso aí mesmo.
Mas assim, a primeira coisa é ter coragem de bater e falar, vou fazer uma coisa diferente. Você já recebe como fundador. É que por enquanto não é em dinheiro. Isso, eu recebo de outras maneiras. Você tá plantando. Essa é a primeira. A segunda é ter um ambiente que propicie isso. Então, aí ter o Inova HC, direcionado pelo professor Giovanni Thierry, foi... enfim, presidente do INRAD, foi secretário de saúde do estado de São Paulo, tinha uma visão de empreendedorismo inovadora na medicina brasileira, montou o Inova e hoje são mais de 25 startups que estão lá. Você vê que a existência do ambiente não era suficiente. Então, eu falei aqui da coragem, do ambiente. Então, ter pessoas que te apoiam junto o Pedro foi um cara muito, muito importante da minha jornada, que me deu um empurrão e falou, vamos pra cima, vamos pro Inova. Então ele conectou a coragem com a oportunidade, o ambiente. E aí é uma mistura de sorte e trabalho duro. É difícil pra caramba. Eu fiz esses últimos meses aí, eu tava trabalhando, eu e o Pedro, a gente trabalhou na empresa enquanto a gente estava no internato da USP. Agora deu uma aliviada, mas assim, é um internato de carga horária pesadíssima. A gente, que nem eu te falei no começo da conversa aqui, a gente estava trabalhando com medicina 24 horas por dia dentro do hospital, não tinha nada de empresa lá dentro, lá era realmente medicina, a gente estava na UTI, né? No centro cirúrgico, estava na sala de emergência, com pacientes graves chegando. Então, assim, viver meio que uma vida dupla, foi o que aconteceu durante a graduação. E aí eu virei a chavinha. Acabou, decidi que eu ia tocar a empresa, levar o projeto à frente, e aí a medicina ficou aqui num cantinho, não esqueci dela, continuo trabalhando fim de semana, estudo medicina, ouço podcast, eu adoro a área que eu me formei, não releguei, esqueci tudo, vou empreender. É um pouco diferente. Às vezes o pessoal, quero nem saber mais da faculdade. Mas eu mantenho um carinho enorme pela área. Nunca vou esquecer disso. Minha família... Não, você é um médico. Eu sou médico. Ponto, exatamente. Eu falei isso pra eles desde o início. Assim, eu sou médico. Você é médico. Isso não me descaracteriza. Mas é um momento da vida e o fato de ter 25 anos joga a meu favor, que eu posso tomar esse risco, eu posso ser um pouco mais ousado. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos tentar emplacar isso aqui? Tem uma pessoa que eu não tenho tanto contato agora, mas tenho bastante respeito, que é uma pessoa com o mundo corporativo, tem muita coisa para contar, muitas histórias. Assim, uma pessoa que tem um cargo muito importante em empresa aqui no Brasil. Aí ele comenta dessa questão e ele falou assim, uma vez ele quase se aproximou da gente de alguma forma, né? Ele falou, cara, adorei, eu acredito pra caramba, acho que eu tô cometendo vamos dizer assim, entre aspas, um erro de não embarcar na jornada. Mas aí ele falou, né, cara, mas acho que eu tenho um quê no corporativo importante. E ele falou assim, a coisa que mais inibe um empreendedor é um bom salário. Tem um amigo que fala algemas douradas. Quando você começa a ter um bom salário já, a vida vai travando, né? E aí, geralmente, o empreendedorismo acontece mais na frente por uma questão de oportunidade ou, literalmente, um salto de fé, do tipo, sim, eu não tenho mais opção, tenho que empreender. Você vê, né? O empreendedorismo bombou no Brasil recente, por quê? Cara, a galera não tem opção, tem que empreender. Não, tem que empreender, que senão não tem trampo, não vai rolar. Quando você tem essa idade, acho que é muito interessante, porque traz muito conhecimento. Medicina é muito conhecimento. O Brasil precisa, porque os modelos são antigos, né? E dá tempo, né? Você tem o tempo tempo. Exatamente. Provavelmente, às vezes tem um certo suporte familiar, agora é um bom momento para dar aquele... tiro meio no escuro, que não me parece ser tão escuro, né? Já tem luzes no caminho, né? Isso, não, e a questão de ter o apoio do Pablo, assim, agora justificando aqui a diferença de idade, né, dos seus dois convidados, que trouxe essa maturidade, já tinha empreendido 2 vezes, estava no mercado, estava no ecossistema de startups, e, cara, não teria sido possível chegar até aqui sem o trabalho dele. A velocidade que o projeto está andando é muito graças ao Pablo, ao ritmo que ele deu de contratação, de projetos, de andamento de funil de comercial, tudo, assim, a maturidade da empresa tá aqui do meu lado. Montar uma empresa, cara, quando a gente fala assim, vou chutar minimamente, tem, sei lá, de 15 a 20
caixinhas que você tem que estruturar. Exatamente. E às vezes fala, pô, tem uma ideia legal pra caramba. Se você for sem estrutura, mano, não fica, não dura, não passa o 6º mês. Por quê? Porque é muita caixinha. E é legal que você traz essa vivência. Deixa eu contar um pouco dessa temática. Ambiente aí que a gente está também, onde a gente se conheceu, que é lá o Hub Nova HC, que é o Hub de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina. Gigantesco, São cerca de 30 mil colaboradores. É gigante, gigante. É lindo, assim. É SUS, né? É o Hospital Escola lá da faculdade. Isso há muitos anos. 80 anos. 80 anos. É um orgulho aí para fantástico. E imagina que lá tem um hub, né? Tem cerca de 40 startups que circulam lá. São 1.000 metros quadrados. Tem... Óbvio que nem todas são residentes lá. Tem um espaço físico. Não conhecia, pô, vamos lá um dia pra você conhecer. Eu me autoconvidei para Vamos lá, Gaudir. Tem algumas startups que ficam incubadas lá com estúdios e tem aqueles espaços de coworking, né, abertos assim. São 1.000 metros quadrados, né? 2 andares. 2 andares, grande, dentro do hospital, né? Ali na Rebouças, ali não é perto daquele túnel que passa embaixo da avenida conhecido, né? O pessoal brinca. Eu falo que... é perto do túnel. É perto do túnel. Então tá bom. É o dos mortos. O pessoal fala que passa. Essa lenda é verdade? É verdade. Passa por baixo, assim. Porque às vezes o carro do IML vem trazendo... Aí é o lado médico, assim. E a gente é como se fosse uma ilha ali dentro, né? Em termos de inovação, em termos... Assim, o HC como um todo tem muita pesquisa, tem muitas coisas, mas imagina que dentro desse hub... tem essas startups e eu lembro da minha história, eu lá querendo empreender, quando existe uma venture builder que é chamada Mozo, que cuida desse hub lá, que administra esse hub, é uma empresa privada, né? É uma venture builder. O que é uma venture builder? O trabalho da venture builder é ajudar a desenvolver a maturidade da startup. Então, às vezes chega gente com ideias, às vezes chega gente já faturando, querendo desenvolver produto, querendo desenvolver o BP, querendo ir para o mercado. Então, lá no Inova HC, tem todo essa... Eles dão ambientação. Perfeito. E a visão e o suporte, talvez até de nome e branding. Aí a Venture Build chama Mozo. Mozo. M-O-S-O. M-O-S-O. Galera, parabéns aí pela iniciativa, hein? Aí eles se aproximaram e dão todo o suporte para essa turma aí que está nesse ambiente. Imagina um médico, um aluno de medicina, um profissional de saúde com alguma tese ali de saúde, querendo desenvolver uma startup sem nunca ter feito uma startup, né? Então, qual que é o papel da Mozo e da Venture Builder nesse contexto? Dar apoio, subsídio ali de conhecimento mesmo, de como se constrói uma startup. Para poder evitar a chance queimar do erro, ideia, né? Às vezes, nessa ali, jornada, né? Não pelos temas da hipótese a ser testada, mas por temas correlatos, acaba... Isso. Eles têm um suporte, por exemplo, muito bom de advogados lá, então eles dão todo um suporte jurídico desde o início da empresa, para não ter dor de cabeça. Você já deve ter visto isso acontecer muitas vezes. Nunca, né? Você falando aqui, veio passando. Na empresa, sócios, casamento... Ou seja, não é só... Porque às vezes a gente pensa em startup, é tecnologia, olha que legal que você falou. É jurídico, contabilidade... Perfeito, exato. Contratações produto, e tal. Visão, distribuição, né? Como é que é o go-to-market? Como é que você vai colocar isso no mercado? Quem que vai distribuir? Qual o formato de preço? Tudo isso a gente apoia e eu sou o head ali de portfólio dessas startups, né? Tem 2 anos que eu estou lá e eu ajudo a acolher esses projetos, tanto na entrada quanto durante ali a gestão e execução do projeto. E eu, empreendedor, né? Fica ali assim, precisa achar uma tese, precisa achar a minha tese. Ficava ali todo dia tremendo ali, tentando encontrar. Quando eu conheci os meninos, cara, foi assim, uma atração imediata ali. Eu percebi a qualidade das pessoas, né? E a qualidade da tese. A tese me parece muito robusta, né? São 3 coisas que eu acho que uma boa startup precisa ter, assim, né? As pessoas, os founders certos, um bom produto
e um bom mercado, assim, né? As o três mercado coisas tem que- precisam se encaixar. Quando essas três coisas encaixam, é mais fácil a vida, né? Meio que o exemplo que eu dei do BR-800, né? Quando não dá match, não tem sustentabilidade, vamos Isso, dizer assim. E aí eu vi essas características ali, me juntei ali com o co-founder, meio que pulei o lado do balcão lá, fui pro outro lado do balcão. Mas você tá na e eu bolsa, ainda tô lá, entendeu? sim. Eu fico lá e cá. Não, mas é bom, É um ecossistema. processo de transição também até a startup ganhar maturidade, né? E ir se demandando cada vez mais. Então, assim, imagina que isso tudo aconteceu tem 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4, 5 meses. O primeiro semestre do ano passado foi um período de exploração, assim, a gente ficou pesquisando soluções, fazendo entrevistas com o usuário, tentando entender. Fizemos uma tese, fizemos um pitch, um BP, e um plano de negócio, né? E conseguimos começar a apresentar isso para alguns investidores, pessoas físicas ali, investidores anjo. Conseguimos um investimento anjo ali pequeno, mas foi suficiente. Sim, é a jornada, né? Isso, e aí foi indo. Montamos a empresa, construímos o produto no segundo semestre e lançamos o produto em janeiro. Então, de janeiro para cá, a gente já tem uns 60 entre criadores e empresas em processo de onboarding na plataforma. É bastante. É muito. Esse ritmo me surpreendeu. Parabéns aí, viu? Fico muito feliz. Obrigado. Não é fácil. É muito difícil. E eu já tive... bateu o número mágico aí de 46%, né, por mês do Y Combinator. A gente olhou lá, qual que é o número? Qual que é o benchmark de crescimento? E a gente está perseguindo esse número. Óbvio que é muito cedo, é uma brincadeira. Assim, você tá brincando aquela história do tipo, no primeiro ano tem que crescer 200%? Tipo... Que senão para, né? Eu já vi isso. E aí a gente... eu aprendi isso num podcast aqui, o Magela me explicou. Isso é legal, assim, a própria... Tem uma leveza aqui, tá? Ninguém né? A gente tá conduzindo a startup de um jeito leve também, como tem que ser. Sim, como mas é uma empresa, gostoso. Né? Mas é uma empresa e a gente... nós estamos muito felizes com esses 2, 3 primeiros meses ali, o funil já começa a dar resultados, né? A gente já teve lançamentos robustos. Já teve lançamento. Teve um lançamento que gerou R$40 mil em 72 horas de carrinho. Imagina, o primeiro produto nosso foi sei lá, teve 30 vendas ali no lançamento. Esse teve 400 vendas no primeiro dia. Então, pra gente, a tecnologia, o sistema vai... Isso tudo está sendo um aprendizado. Isso, e aí a gente vocês vão ajustando para lá, para cá, ajustando para cá. Exatamente. Até em termos de performance da solução mesmo. E tem outra coisa que é interessante, é que uma startup, ela não está toda pronta. Então, tem um monte de jornadas que ainda não estão disponíveis né, em termos de sistemas. Que tem mais coisas em versões do que em prontidão, né? Mas o que é legal da startup é que é rápido. Então, a gente faz esses ciclos de feedback e implementação muito rápido e de histórias que a gente recebe de empresas grandes. Às vezes até tem uma intenção de inovar, intenção de fazer uma coisa nova, mas aí começa a bater em processos administrativos, tem que falar com o diretor de não sei quem para liberar um processo. Na startup é um para um. A decisão é mais rápida. Né? Senta, conversa, isso aqui. Vamos fazer. Em compensação também tem o desafio do tipo assim, legal, a gente tem um caminho, aí de repente surge uma oportunidade. Aí algumas startups elas erram no quê? Vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para cá. Às vezes vocês vão ter que negar algumas coisas que são bem atraentes e falar, não, a gente tem que ir para cá. Exato. Porque senão vai em Z, né? Exato. Assim, esse é um exercício contínuo lá diário, todo dia chega alguém se aproxima. Essa é a arte de gerenciar uma startup. Né? E aí essa junção aqui, assim, né? Em outras startups que eu já fundei, eu era o executivo principal, eu era o idealizador da ideia. Aqui eu tô mais leve também, né? O Bernardo conhece tudo de produto, o Pedro é o cara de operações. Então eu fico hoje na retaguarda aqui. É muito legal. O abacaxi tá dividido, né? É muito legal. É legal você olhar pro lado e falar assim, pô, tem alguém que... Porque assim, não é todo dia que você acorda bem. Não é todo dia que você está na performance. Aí quando você olha, você fala, pô, tem alguém junto. E assim, né? O pessoal fala, né? Com um barco com muito comandante, sei lá, fica à deriva. Mas numa startup tem que ter
uma divisão, né? Talvez menos apegado em funções. É claro que as pessoas têm funções, mas tem um propósito, né? Eu brinco, né? Eu falo com meu sócio, cara, tem hora que você tem que dar a volta do Schumacher. Não sei se vocês lembram, ele inventou aquele negócio. Eu vou abastecer, eu vou ter que parar. Cara, ele dava 3 voltas, que era o recorde da pista. Porque nessas 3 voltas, que ele punha quase tudo em risco, na hora que ele voltava, ele tinha um processo mais tranquilo na sequência. E aí ia fazendo isso em... que legal, não conhecia essa expressão. Que eu que inventei. Eu acho que é legal também falar um pouco... Você dá porradas, você não vai dando porrada o tempo inteiro, senão você não aguenta. O Usain Bolt não corria maratona. Você dá uma porrada, respira, platô, porrada, platô, e aí vai. Outra coisa que eu acho que está sendo muito legal aqui é também a mescla do estilo aqui, né? Pô, eu tenho 46 anos, os meninos formando agora, formaram agora, o Bernardo e o Pedro, numa formação médica, que é outro mindset, outro jeito de enxergar as coisas, resolver problemas. Eu e você nascemos mais... legal pra caramba, eu e você somos bichos mais ou menos da mesma área, de tecnologia e tal. Ele já é de outra. E eles resolvem o problema de outro jeito. Em tese, entendeu? Vocês não se encontrariam em condições normais, né? Porque eles vivem em outro ambiente, né? Um médico vive num certo ambiente. Mas você vê a forma de analisar o problema, a forma de decompor, como criar a solução. É incrível ver isso assim, que você falou é muito legal, cara. né? Quando, vou até repetir, desculpa, que eu estava empolgado. Tá? Eles resolvem as coisas de outro jeito, né? Ou seja, não tem só um jeito de resolver as coisas. Né? Por mais que você tenha experiência agora, né? Aí você olha e fala, pô, olha o que os caras fizeram. É mais estranho, né? Porque eu sou médico e eu tô chegando na pedagogia, né? Então é uma derivação ainda mais lateral, né? Sim. Eu estudei pedagogia quase por hobby e cheguei aqui, né? Mas é isso mesmo. É o tal do Connecting Dots lá, né? Do Steve Jobs, né? E vamos contar aí o que vocês enxergam pela frente, o que vem pela frente aí para vocês. E conta um pouquinho aí para depois a gente dar uma finalizada e já contar também como que o pessoal pode encontrar vocês. Conta aí, então, resumindo. O que vem pela frente aí na história da SAP? Como, por exemplo, você tem o seu papel na Mozo também, né? Isso. Como é que isso contribui? Acho que é o momento de vocês contarem para quem estiver assistindo também querer participar dessa jornada e também para aprender, né? Pô, é ali que eu vou. Pô, às vezes eu gosto muito eu falo muito do prosperar junto, né? Deve ter outras pessoas com ideias legais nesse mundo. Como é que faz no Inova HC? Sei lá, abre aí, conta um pouquinho e como pode entrar em contato com vocês para fazer parte dessa história aí, nem que seja para acompanhar vocês de alguma forma, né? Legal, assim, tudo isso já acho que está claro que a gente está no início de uma jornada, assim, né? E a gente tem ambições grandes, viu? Essa solução funciona em qualquer lugar, funciona em qualquer idioma, funciona em qualquer moeda, é uma solução global, a gente quer ser global, a gente quer ir para a América Latina, a gente quer ir para outros contextos. Hoje no mundo, a forma como a gente construiu, a gente identificou 2 startups que estão fazendo coisas não exatamente iguais, mas com algumas similaridades, uma na Hungria, outra na China. Então, assim, é óbvio que todo dia brota novas coisas, a gente pode ter falhado também e não enxergar tudo, mas a visão é que a gente quer ocupar esse espaço que está aberto ainda. Já tivemos demanda para levar para a Argentina, para a Colômbia, para o México. Então, nos próximos meses, nossa intenção é evoluir ali na entrega, no desenvolvimento da plataforma, nesse feedback desses primeiros criadores que estão embarcando. Tem uma rodada de captação que está num processo aí que a gente está em andamento aí, tem algumas conversas, porque tem um momento também que o tempo, né, de resposta e às vezes o baixo orçamento ali do capital próprio, do ticket da rodada anterior, meio que coloca a gente num ritmo lento e de repente isso pode ser ultrapassado, digamos, por um novo entrante, entendeu? Enfim, exato, mas se está tendo uma demanda por algo, é sinal de que a tese está sendo validada. Aí, na verdade, é uma prova de que está no momento de ir para uma série. Continuando nesse ritmo, o objetivo é dar um break-even no segundo semestre. A gente já está indo para falar de break-even e, obviamente, novos desafios vão sendo trazidos e a gente vai expandindo mas nessa esse jornada, espaço. ou seja, o
o que vocês fizeram, já, em tese, já está dando igualando aí na visão, né? Ou seja, Sim. em teoria, o que vier para frente já é resultado positivo. Claro. Ainda tem muito, né? Assim, Sim. sempre tem muito, assim. Mas é aquele louco que a gente falou, mas né? assim, nós estamos muito felizes com o primeiro feedback, com tudo que a gente está alcançando. O próximo momento nosso é realmente... o roadmap é gigante, assim, é incrível, tem coisas incríveis para a gente fazer. E gestão de conhecimento, ele pode ser um ponto central, mas ele vai se conectar com um monte de coisa. Exato, aí começa a ter demandas de integrações e de aí é a hora entrada em outros contextos. Então a gente agora está sendo bastante tentar ser bastante assertivo ali no onde que a gente entra, como que a gente entra, que sempre chegam propostas, às vezes, desviando ali do foco e tal. Então, nós estamos muito abertos hoje, assim, aqui é um ambiente que tem muita gente de empresas, de ecossistema corporativos. É muito bem-vindo qualquer contato para a gente tentar aproximar nossas soluções dentro das empresas e das corporações, tanto de empresas quanto educacionais, né, contextos educacionais de uma forma geral, e partir para a continuidade, assim. Eu já tive startup no passado que foi muito difícil pegar o início ali. Você faz muito esforço e não vai. Pois não é, fazer uma solução sabe, assim, remada duro, infinita, viu? né? Essa aí parece que está remando e está indo o barco, isso, né? você está a favor Você tem uma do sensação fluxo, de que sabe? Isso é muito importante. É muito legal isso que você está falando. Eu comento que eu uso figuras de linguagem às vezes. Assim, ó, o bicho está pegando aqui é o mercado. Em algum lugar está tendo troca de energia, de um ponto A para o ponto B. E a energia ela não passa aqui, ela passa aqui, ó. Se você conseguir alcançar aqui, aí esse fluxo te leva. Perfeito. Só que para pegar isso daqui não tem resposta. Talvez ter o faro, uma percepção, algo que de fato dá, e aí você tem que levantar a mão. Para levantar a mão, cara, é essa treta que vocês estão fazendo. Mas é gostoso, né? A gente que é empreendedor, é muito gostoso isso, assim, né? A gente, óbvio que todo mundo quer a visão de ir lá na frente, fazer o jogo grande, mas o jogo do dia a dia é gostoso, né? E a gente curte muito. Tem um amigo meu que ele é apaixonado por carros e hoje ele alcançou de poder ter esses carros mais modernos, esportivos e tal. Mas desde que eu conheço ele tem o hábito de sair de sábado e dar o rolê por onde essa galera de carros anda. Só que ele faz isso desde antes de ter carro, ele ia de bicicleta. Olha. Então, sabe, tem a ver com o hábito, o propósito. Vai dar certo, cara. Vocês vão trabalhar, né? Vocês têm a competência, tem a técnica, tem o produto, tem a ação, tá no lugar certo. Aí dá aquele toquinho lá. De onde veio? Sei lá, cara. Deu certo. E outra coisa que você fala que é muito legal, as conexões, né? É muito importante a gente estar aqui, a gente se conhecer, empreender sem conexões, sozinho dentro do quarto. Hoje com o digital, com o remoto, né? O trabalho remoto, é uma falsa, às vezes uma falsa expectativa que você vai resolver tudo ali sozinho e tal. E não é assim, a vida real é feita por conexões que impulsionam a gente, assim, e a gente está cheio de conexões, cada dia ampliando, e até estar aqui hoje é muito legal, muito, muito prazeroso para a gente. Maravilha.